Yogiki Tsurushima! Mesmo que Yuji Itadori tenha terminado o mangá de Jujutsu Kaisen não como o personagem mais forte da história, Itadori tinha um potencial sim para se tornar o feiteiro mais poderoso de todos os tempos. Uma coisa é a gente ver o final de Yuji Itadori como o personagem mais forte da trama de Jujutsu no final do mangá. Outra coisa é a gente reconhecer o seu potencial para superar tanto ali Gojo quanto também Sukuna. 68 anos se passaram desde o confronto contra o Mahito e o último capítulo, capítulo 7 de Jujutsu Kaisen módulo, mostrou pra nós, meio que confirmou pra nós de que Yuji Itadori ainda está vivo e o bicho deve estar pegando fogo. Nós vamos falar mais sobre o nosso querido protagonista depois da vinheta. Gekiaku também nos surpreendeu pra caramba com seu retorno ao mundo dos mangás com Jujutsu Kaisen módulo. Pra quem não se lembra, lá na primeira semana, ou na verdade na semana que antecedeu ao capítulo, ao primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo, nós tivemos o anúncio de módulo, que Yuji iria desenhar o mangá, enquanto Gege Akutami iria escrever. Isso por si já chamou a minha atenção. Isso por si só já chamou a minha atenção, porque Gege Akutami sempre foi um bom escritor. Ele tinha os seus momentos como mangakas, né? É nítido que existiram páginas absurdas que o Gege Akutami acabou conseguindo produzir como mangaka, mas o que chamava a atenção mesmo do mangaka era a sua história. Só que equilibrar os pratos no final de Jujutsu Kaisen acabou se tornando o seu próprio calcanhar de Aquiles, porque ele acabou ficando doente, não conseguiu cumprir prazos, não conseguia melhorar da sua doença, o que fez com que ele não concluísse totalmente a sua trama. Então, ele acabou se juntando ao Yuji, né? O que acaba sendo uma coincidência gigantesca da vida para produzir Jujutsu Kaisen módulo. Essa trama envolvendo a alienígenas e também ali aos conceitos dos feiticeiros e que tá gerando uma baita polêmica no Japão, mas que a gente vai comentar em outro vídeo. Isso porque nós então temos a apresentação no capítulo 6. Não a apresentação no capítulo 6, porque ele sempre estava ali desde o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo, mas eles estão crentes, né? Os Shimurianos estão crentes que o Dabura pode ser a peça fundamental, para que eles consigam abrir espaço, abrir alas e conseguir criar um novo território. Pela lei do mais forte, conseguir criar um novo território para os Shimurianos, os mais de 50 mil Shimurianos possam viver na Terra. E o Dabura sendo apresentado para nós no capítulo 6 como essa chave, como essa peça. Acredito, acho que no capítulo 4, acho que era no capítulo 3 ou no capítulo 4, nós tivemos aquela conversa, pode ser, acho que é no capítulo 2, eu não lembro direito, mas teve aquela conversa do Uzami. A gente teve aquela conversa do Uzami e também de outros personagens, e quando o Jabba aparece ali com o Dabura, a gente consegue ver que toda a pressão que ele passa é uma pressão semelhante ao Sukuna. Então vem o capítulo 6 e é colocado para nós toda essa trama envolvendo ao personagem de que ele pode ser a chave para conseguir fazer com que os personagens sejam derrotados, para que os feiticeiros japoneses sejam derrotados. Mas no mesmo capítulo, o nosso velho feiticeiro Gaga começa a dizer que apenas um feiticeiro conseguiu colocar ele para correr, e nós tivemos a plena certeza que era Yuji Itadori. Então Gege Akutami vem no capítulo 7 trazendo um personagem peculiar, trazendo um personagem que a gente ama odiar ou odeia amar. Mahito aparece no capítulo 7 dizendo de forma bem clara que está esperando por ele. E só pode ter uma pessoa, esse ele que o Mahito está esperando. O Mahito pode estar esperando por ele, mas o que eu estou esperando de você nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante que você continue a reagir, comentar, divulgar ainda mais os nossos conteúdos
de Jujutsu Kaisen. Eu sei que você tava com o olho torcido de Jujutsu Kaisen módulo alienígenas, poderes, quem são esses personagens? Então agora você já tá abrindo os dois olhos, né? Já tava com o olho assim aberto e aí o outro olho começou a abrir porque o último capítulo o Gege Akutami canetou e eu tenho certeza que ele já te convenceu que essa história vale a pena acompanhar. Então você já pode continuar fortalecendo, se tornando membro aqui do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypar, pra gente continuar trazendo ainda mais conteúdos de Jujutsu aqui no Geek Brasil. Então, meus amigos, como eu falei, nós temos o Mahito aparecendo no capítulo passado, né? Muita gente ficou se questionando se era o Mahito ou não era, tipo, o que o Mahito tava querendo dizer. Como eu disse pra vocês, a tradução prévia acabou não traduzindo direito a fala, ou seja, não levou a gente a uma interpretação correta. E quando vem a tradução oficial, nós então temos a grande revelação. A revelação de quê? De que o Mahito estava esperando por ele. E olha, eu vou falar pra vocês, a tradução brasileira oficial ficou perfeita. Eu gostei demais da adaptação do qual é, né? Qual é ali do que os cariocas sempre falam, né, quando ficam surpresos, né, tipo assim, quando estão de uma forma meio humorística, né, falando qual é, né, e isso se encaixou perfeitamente aqui com o Mahito, e o Mahito dizendo, ele não é essa pessoa, né, não é ele, né, não é essa pessoa que eu estou esperando. E quem é essa pessoa que o Mahito está esperando? É claro que só pode ser o Itadori. O Sukuna já faleceu, o Gojo já faleceu e tudo realmente assim pode fomentar a trama de que o Mahito está esperando o Itadori no caminho que leva para a reencarnação. Isso a gente já viu no mangá principal de Jujutsu Kaisen. No capítulo 271, de forma até mesmo inesperada, o Sukuna ele toma uma decisão de viver uma vida diferente a partir de agora. Porque até aquele momento ele decidiu fazer o que queria porque ele nunca tinha sido derrotado. O Sukuna sempre teve uma filosofia de que eu vou fazer o que eu quero porque eu sou o mais forte. Se você quer impedir com que eu faça o que eu quero, você tem que ser mais forte do que eu. Ou seja, você tem que me levar à morte. E dessa forma, ele passou durante todo esse tempo, toda a sua vida fazendo o que queria. Porque ninguém conseguia lhe derrotar. Ninguém ou um conjunto de pessoas, até mesmo da Era Heian, se juntando ali, não conseguiram lhe derrotar. Só que Itadori e companhia conseguiram juntar um grande agrupamento e fazerem ali o Sukuna ser derrotado. Ele mesmo fala que tinha duas opções, que era a Yoruzu e também ali a questão relacionada ao Uraume. Mas mesmo assim, ele decidiu pagar para ver derrotando todos aqueles que debocharam durante a sua vida. Gege Akutami deixa essas palavras meio que no ar, mas dá pra entender que tanto Sukuna quanto também Uraume tinham dificuldades ali, ou tiveram dificuldades no seu crescimento, nos crescimentos deles através de suas infâncias. Seja porque Uraume conseguia congelar todo mundo que estava à sua volta, seja porque o Sukuna, a forma do corpo do Sukuna era bizarra quando ele nasceu. Por isso foi colocado como um demônio. Só que quando o Sukuna tá caminhando pra ter ali uma nova escolha, ele dá de cara com o desgraçado do Mahito. Ele acaba dando de cara com o desgraçado do Mahito. E olha só o que o Mahito fala. Minha técnica mexe com a alma, sabe? Considere isso um vestígio. Bem-vindo ao caminho que as almas percorrem em seu caminho ao longo do ciclo. Eu queria te perguntar algo. E aí ele fala lá sobre o Sukuna estar mentindo e tal. Mas o Sukuna fala que não. Ele não estava mentindo, ele só estava fazendo aquilo que ele queria, né? Você quer me impedir, você quer que eu não faça aquilo que eu quero fazer, então seja mais forte do que eu. E é interessante que o Mahito se coloca neste caminho, só que nós não sabemos a motivação. Nós não entendemos qual é o motivo dele se colocar nesse caminho. Ele simplesmente se apegou, deixou um resquício ali, deixou um vestígio ali da sua técnica para ficar para trás, para encontrar alguém, para esperar por alguém, visto que essa pessoa havia lhe
ameaçado, havia lhe falado que iria atrás dele, não importasse a era, não importasse ali o caminho, não importasse nada. Essa pessoa iria atrás do Mahito, não importando ali qual fosse o momento. E o que nós sabemos, essa pessoa é Yuji Itadori. Yuji havia dito para o Mahito que lhe perseguiria, não importando quantas reencarnações ele passasse, não importando quantas vidas o Mahito pudesse ter, não importando qual contexto ele iria viver, o Itadori iria lhe caçar, custe o que custar, da forma realmente desta ameaça. Então, meus amigos, através dessa fala do Mahito, a gente só consegue entender e perceber de que o Itadori está vivo. Com essa fala do Mahito, entendendo sobre essa percepção, a gente consegue realmente encaixar que o Yuji está vivo. Porque se o Mahito está no caminho da reencarnação, no ciclo ali entre a vida e a morte, esperando por alguém, essa pessoa só pode ser o Itadori. As pessoas começaram a falar, chegaram a algumas conclusões de que, não, porque o Mahito quer reencarnar, não, porque o Mahito vai possuir. Não, é um vestígio. O Mahito não tem poder para isso, a não ser que ele vá para o mundo definitivo e consiga reencarnar em outra figura, em outra visão, em outra imagem, como o Gege Akutami decidiu abordar no mundo de Jujutsu Kaisen. Mas enquanto ele mantém aquele vestígio, ele está esperando pelo Itadori. E como o Itadori ainda não apareceu, como ele ainda está esperando por ele, isso quer dizer que o Yuji ainda está vivo. Pra mim, essa é a conclusão mais perfeita possível ali sobre as falas do Mahito no capítulo 7 de Jujutsu Kaisen módulo. Eu recomendo vocês lerem o capítulo 269, o capítulo 270 e o capítulo 271 de Jujutsu Kaisen novamente, porque tem muitos detalhes desses 3 últimos capítulos que o Gege Akutami está usando em Jujutsu Kaisen módulo. Começando no capítulo 269, que nós tivemos, o 269 ou 270, que nós tivemos um aprofundamento sobre o domínio simples, a utilização do domínio simples e como o Tsurugi, mesmo tendo uma restrição celestial, conseguiu absorver energia amaldiçoada da sua espada e até mesmo aplicando um domínio simples através disso. Isso colocado até mesmo ali pela Mei Mei e começando a meio que tipo desaguar no personagem 68 anos depois. Agora nós temos a fala do Mahito, através da conclusão que foi apresentada para nós no capítulo 271. E 68 anos depois, o que nós temos? Temos Itadori, provavelmente conseguindo controlar todos os seus poderes. Expansão de domínio com nome Fogo Azul, através realmente ali do seu poder extremamente apelão. Será que teremos os cortes? A expansão mais aprimorada? O que Yuji Itadori pode vir a aprontar? Sendo esse velho genial, velho senil, mas ao mesmo tempo alguém extremamente apelão. E se o Itadori ficou aprimorando as suas habilidades nos últimos 68 anos e ainda está vivo, é quase garantido que ele já conseguiu superar tanto o Sukuna quanto o Gojo.